A partir de hoje, o Jornal da Justiça traz para você um novo quadro. Todas as sextas-feiras, vamos apresentar uma reportagem com fatos e julgamentos que fazem parte da história do Supremo Tribunal Federal e ajudaram o STF a fazer história. Hoje vamos mostrar um pouco da evolução da competência da Suprema Corte desde o início da República até os dias atuais. Em 1891, o Brasil passava por mudanças. A escravidão acabava de ser abolida. O país passou a ser uma república e a primeira Constituição republicana instituiu o Supremo Tribunal Federal. A Corte com sede no Rio de Janeiro ainda tinha competências limitadas, mas seria o primeiro passo na garantia de direitos fundamentais. Vai ser com a República que ele merece essa função de guardião da Constituição. No entanto, a implantação dessa competência aqui no Brasil, ela se dá de uma maneira, eu diria, manca. Tá? Por quê? Porque nós não tínhamos na cultura jurídica do civil law vigente no Brasil a ideia de stare decisis, ou seja, a ideia de um precedente vinculante. Então, o Supremo Tribunal Federal muitas vezes era obrigado a repetir inúmeras vezes uma mesma decisão, porque ele não tinha a capacidade de impor a sua decisão a todo o sistema jurídico. Nessa época, a Corte era composta por 15 juízes indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. Em 1931, o STF passou a ter 11 ministros. Em 1937, o país ganha outra Constituição, mas as competências da Suprema Corte foram mantidas. Em 64, começa a ditadura militar e o Supremo Tribunal Federal enfrenta as consequências do período de repressão. Iniciou-se uma fase dificílima, inclusive com a suspensão do habeas corpus. Então foi um período dificílimo que o Supremo teve que enfrentar, porque logo depois, sem nenhuma explicação, sem nenhum inquérito, sem nada, 3 ministros do Supremo, né, da maior dignidade, Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva, que era o mais novo na corte, sem nenhuma explicação, aposentados compulsoriamente. Apesar das dificuldades, foi nesse período que o Supremo Tribunal Federal passou a receber as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade, mas de forma bem restrita. Porque só o Procurador-Geral da República é que poderia postular junto ao Supremo a partir dessas ações. Ou seja, o Procurador-Geral da República, que era nomeado diretamente, demissível diretamente pelo Presidente da República, ele tinha a chave do Supremo. Desde a independência, em 1822, o Brasil já teve 7 constituições. A última, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, ficou conhecida como Constituição Cidadã, por garantir direitos fundamentais, sociais, entre outros. A Constituição de 88 também ampliou a possibilidade de acesso à maior corte do país. E o Supremo passa a ter, de fato, a função que em muitas outras democracias constitucionais do mundo é exercida por 3 instâncias ou 3 esferas do Poder Judiciário. Ele se transforma numa corte constitucional, pelo qual uma série de atores podem diretamente acessar a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Ele é uma corte de recursos, pelo qual ele julga os mandados de segurança, pelo qual ele julga habeas corpus, mas, sobretudo, ele julga os recursos extraordinários, né? E ele é um tribunal de primeira instância em casos de foro especializado com relação, por exemplo, a parlamentares, a ministros, onde ele exerce uma função também muito pouco comum em outros países do mundo, que se chama de foro privilegiado. Em 2004, mais uma vitória para a democracia. A emenda 45, conhecida como Reforma do Judiciário, aumentou novamente a lista de quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade e acrescentou governadores
e as mesas das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foram 130 anos de mudanças, uma evolução para garantir cada vez mais a democracia e os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Incumbe ao Supremo Tribunal Federal o grave compromisso que lhe foi soberanamente delegado pela Assembleia Nacional Constituinte de velar pela integridade dos direitos fundamentais, de repelir condutas governamentais abusivas e de nullificar os excessos do poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e de suas autoridades.